Uma empregada doméstica com o coração partido e um prazo impossível. Um milionário frio que escondia uma dor que ninguém conhecia. Dois mundos que nunca deveriam se cruzar. Até que uma conversa numa cozinha comum mudou tudo para sempre. Tem dias que começam como qualquer outro e terminam levando embora tudo o que você tinha. Para Clara, esse dia começou às 5 da manhã, como sempre. Ela acordou antes do sol, arrumou o cabelo sem olhar muito no espelho, preparou o café da pequena Isa, deixou o lanche separado sobre a mesa com um bilhetinho dobrado em formato de coração, porque era assim que a irmã fazia, e ela prometeu a si mesma que nunca ia deixar esse costume se perder. E saiu para o trabalho com a bolsa no ombro e o peso do mundo dentro do peito. O trajeto de ônibus durava 40 minutos. Clara passou todos eles olhando pela janela, vendo a cidade acordar, pensando na audiência que se aproximava, pensando no tio Vander, que há meses tentava tirar Isa dela, pensando na carta que recebeu da assistente social 3 dias antes, aquela carta que ela releu tantas vezes que já sabia de cor cada vírgula. Para fins de avaliação de guarda, será necessária a comprovação de ambiente familiar estável. A presença de uma figura de apoio ao lado da responsável será considerada fator determinante na decisão final. Figura de apoio. Ela fechou os olhos no ônibus e respirou fundo. Isa tinha 6 anos. Cabelos cacheados, sorriso que iluminava qualquer cômodo, um jeito de pronunciar o nome de Clara. Tia Clara, sempre com o acento errado, que fazia o coração apertar de amor. Desde que a irmã Renata partiu, 18 meses atrás, Clara era a única pessoa no mundo que Isa tinha de verdade. E Isa era a única razão pela qual Clara ainda levantava todos os dias sem hesitar. Ela não podia perder aquela menina. Não podia. A mansão do Grupo Velarde ficava num bairro onde até as árvores pareciam mais altas. Clara trabalhou ali por 2 anos. Silenciosa, eficiente, invisível do jeito que eles esperavam que ela fosse. Limpava, organizava, cozinhava quando a cozinheira faltava e nunca atravessou uma linha que não fosse dela cruzar. Renato Velarde era o tipo de homem que preenchia um ambiente só de entrar. Não pelo volume, ele quase não falava. Era outra coisa, uma gravidade. Como se o ar ao redor dele pesasse diferente. Clara aprendeu cedo a não cruzar com ele mais do que o necessário. Um bom dia aqui, uma resposta objetiva ali. Nada além disso. Ele nunca perguntou como ela estava. Ela nunca esperou que ele perguntasse. Era assim que funcionava. Naquela manhã, Clara terminou de limpar a sala principal e foi para a cozinha preparar o almoço. Eram quase 11 horas. A casa estava vazia. Renato tinha saído cedo para o escritório, ou pelo menos era o que ela acreditava. Ela colocou a panela no fogo, abriu a geladeira e então o celular vibrou. Era Beatriz. Clara, acabei de falar com a dona Nair, a vizinha que fica com a Isa. Ela disse que recebeu uma visita hoje cedo, um homem. Disse que era assistente social, mas dona Nair achou estranho. Achou que era gente do Vander. O coração de Clara despencou. Ela desligou o fogo, sentou na cadeira da cozinha, tentou ligar para Dona Nair, não atendeu. Tentou ligar para o escritório da assistente social responsável pelo caso, linha ocupada. Tentou ligar para a advogada que a atendia pela defensoria. A senhora está na fila de espera, aguarde. Ela esperou. E enquanto esperava, abriu a gaveta onde guardava os documentos do caso, sempre carregava tudo na bolsa por precaução, e tirou a foto. Era a única foto que tinha da irmã com Isa. Tirada num domingo, num parquinho perto de casa, 3 semanas antes de Renata descobrir o diagnóstico, as duas rindo, o sol batendo de lado, Isa com sorvete derramado na blusa e nem ligando para isso. Clara olhou para aquela foto por um longo tempo, e então a advogada atendeu. O que ela ouviu nos 3 minutos seguintes foi o suficiente para desmontar tudo.
O tio Vander havia contratado um advogado particular, um advogado bom. Havia apresentado à vara de família uma série de argumentos sobre a instabilidade financeira de Clara, sobre o ambiente em que Isa vivia, sobre a ausência de uma estrutura familiar completa. E o juiz, sensível aos argumentos, havia determinado uma visita surpresa de reavaliação para o dia seguinte. O dia seguinte. A situação ficou mais delicada, Clara. A presença de alguém ao seu lado amanhã não é mais recomendação. É quase indispensável. Sozinha, contra o advogado dele, as chances ficam muito menores. Clara não respondeu. Ela agradeceu, desligou e ficou parada na cadeira, olhando para a foto da irmã sobre a mesa, com os lenços de papel que ela nem sabia que tinha pegado amassados na mão, a xícara de café esfriando do lado e o telefone ainda quente na palma. Preciso de um namorado até amanhã. O pensamento apareceu assim, sem cerimônia, sem lógica, quase com ironia. Mas era a realidade. Era o que o sistema exigia. Uma figura de apoio. Alguém ao lado dela que provasse que Isa vivia num ambiente estável, amoroso, com estrutura. Ela pensou em Beatriz. Casada, com filho pequeno, não dava. Pensou em alguns conhecidos. Nenhum que ela pudesse pedir algo assim sem criar um problema maior. Pensou em pessoas do bairro, em colegas antigos, em nomes que foi descartando um por um enquanto o silêncio da cozinha ficava mais pesado. E então, quase em desespero, quase em voz alta, sem querer, ela disse ao telefone, ou talvez para si mesma, ou talvez só para a foto da irmã: Beatriz, eu preciso de alguém. Preciso de um namorado até amanhã. Se eu não aparecer lá com alguém ao meu lado, eles vão tirar a Isa de mim. E eu não consigo deixar isso acontecer. Ela é tudo que eu tenho. Ela é tudo que sobrou. A voz quebrou na última palavra. Clara curvou a cabeça sobre os braços cruzados na mesa e deixou o choro sair. Um choro contido, sufocado, o tipo de choro de quem aprendeu a não fazer barulho com a própria dor. E foi exatamente nesse momento que ela ouviu. Um som, passos. Ela ergueu o rosto de supetão e virou. E lá estava ele, Renato Velarde, parado na entrada da cozinha, de terno, pasta na mão, olhando para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto naquele rosto antes. Não era pena, não era constrangimento. Era outra coisa, algo mais fundo, mais quieto. Como se aquelas palavras tivessem acertado nele um lugar que ele pensava estar fechado há muito tempo. Clara se levantou de um salto, limpou o rosto com as costas da mão e abriu a boca para pedir desculpa. Pela bagunça, pelo choro, pelo fato de ele ter ouvido algo que não era para os seus ouvidos. Mas ele não deixou. Renato colocou a pasta sobre a bancada, puxou a cadeira do outro lado da mesa, sentou e disse, com aquela voz baixa, direta, sem floreio nenhum: Me conta tudo, desde o começo. Clara ficou parada por 3 segundos, que pareceram 3 anos. Ninguém nunca tinha dito isso a ela. Não daquele jeito, não com aquele peso, como se ele realmente quisesse saber, como se o que ela tinha para contar importasse de verdade. E sem entender muito bem o que estava fazendo, sem ter planejado nada, sem ter mais nenhuma barreira sobrando dentro do peito, Clara sentou e começou a falar. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. É o tipo que fica suspenso no ar entre 2 pessoas depois que uma verdade muito grande foi dita em voz alta pela primeira vez. Um silêncio que pesa, que respira, que ocupa espaço. Era esse o silêncio que existia na cozinha quando Clara terminou de falar. Ela havia contado tudo, a partida da irmã, a chegada do tio Vander, que nunca demonstrou interesse em Isa enquanto Renata era viva, e que de repente apareceu com advogado e argumento na ponta da língua assim que percebeu que havia uma criança sem mãe e um inventário pequeno mas real para ser disputado.
a luta na vara de família, as noites sem dormir, estudando termos jurídicos que ela nunca deveria precisar conhecer, a carta da assistente social, a visita marcada para o dia seguinte, e o vazio concreto, humilhante, de não ter ninguém. Quando ela terminou, olhou para Renato esperando qualquer coisa. Julgamento, talvez. Ou aquela expressão gentil e distante que as pessoas fazem quando não sabem o que dizer, mas precisam parecer que se importam. Ele não fez nenhuma das duas. Ficou olhando para a mesa por alguns segundos. Depois ergueu os olhos para ela e disse: "Eu vou." Clara piscou. "O quê?" "Amanhã, na visita da assistente social." Ele falou como se estivesse confirmando uma reunião de negócios. "Eu vou com você." O primeiro instinto de Clara foi recusar, e ela recusou, com toda a firmeza que ainda tinha sobrando depois de um dia que havia destruído quase tudo. "Com todo o respeito, Sr. Velarde, o senhor não precisa fazer isso. Eu não vim pedir nada. O senhor ouviu uma conversa que não era para..." "Eu sei o que ouvi." A voz dele não era dura, era só definitiva. "E estou propondo uma solução. Você precisa de alguém amanhã. Eu posso ser esse alguém." "Por quê?" A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. Mas era a pergunta certa, e ambos sabiam disso. Por que um homem como Renato Velarde, dono do Grupo Velarde, cujo nome aparecia em revistas de negócios, cuja agenda era gerenciada por duas assistentes, por que um homem assim abriria mão de qualquer hora do seu dia para acompanhar a empregada da sua casa numa visita de assistente social? Renato ficou quieto por um momento. E então disse algo que Clara não esperava. "Porque eu também já precisei de alguém que aparecesse, e ninguém apareceu." Ele não explicou mais do que isso. Não precisava. Havia uma vida inteira comprimida naquelas duas frases. E Clara, que entendia muito bem o peso de carregar dor sem ter onde colocar, não pediu que ele abrisse mais. Ficaram os dois em silêncio por alguns segundos. Até que ela perguntou mais baixo: "E o que o senhor quer em troca?" Renato se levantou, foi até a bancada, virou de costas por um instante, e foi nesse momento que Clara percebeu que ele também estava pesando alguma coisa, que aquela proposta não era tão simples quanto parecia. Quando ele se virou, havia uma honestidade desconfortável no rosto dele. "Letícia vai estar no jantar da família no fim do mês. Minha ex-noiva." Ele escolheu as palavras com cuidado. "Terminamos há 2 meses. A separação foi exposta. A família toda tem opinião. Ela vai aparecer lá porque minha mãe ainda a convida. Porque minha mãe ainda acha que foi erro meu." Uma pausa curta. "Se eu chegar nesse jantar com alguém, a narrativa muda. Não precisa ser nada real. Só precisa parecer." Clara cruzou os braços. "O senhor quer usar a minha situação para resolver a sua. Estou propondo que a gente resolva as duas ao mesmo tempo, sem desviar o olhar. Você precisa de alguém amanhã. Eu preciso de alguém no fim do mês. Ninguém deve nada a ninguém depois disso." Era frio. Era calculado. Era exatamente o tipo de proposta que Renato Velarde faria. Sem romantismo, sem enfeite, com a mesma lógica que ele usava para fechar contratos. E mesmo assim, Clara ficou tentada a dizer não. Porque aceitar significava dever. E ela passara a vida inteira evitando dever qualquer coisa a qualquer pessoa. Ela abriu a boca para recusar. E foi exatamente nesse momento que Isa entrou pela porta da cozinha. Dona Nair havia trazido a menina mais cedo, preocupada com um movimento estranho na rua. Isa entrou com a mochila nas costas, os cachos um pouco bagunçados, e parou na entrada da cozinha olhando para os 2 adultos com aquela expressão séria e curiosa que as crianças de 6 anos têm quando percebem que interromperam algo importante. Então, ela viu Renato. E sem hesitar, sem ter o menor motivo para isso, sem que ninguém pedisse, sem cerimônia nenhuma, ela atravessou a cozinha, foi até ele e abraçou a perna dele com os 2 braços. Renato ficou completamente imóvel, não de forma fria, de forma paralisada,
como alguém que recebe algo que não sabia que estava precisando e não sabe bem o que fazer com isso. Isa levantou o rosto para ele e perguntou com a seriedade de quem faz uma pergunta muito importante. Você veio ajudar a minha tia Clara? Renato olhou para a menina. Depois olhou para Clara. E por uma fração de segundo, tão rápida que Clara quase achou que tinha imaginado, algo passou pelo rosto dele. Não era mais lógica, não era mais cálculo, era outra coisa. Ele ajoelhou na frente de Isa, ficou no nível dela e respondeu com uma voz que Clara nunca tinha ouvido vir daquele homem. Mais baixa, mais humana. Vou tentar. Isa considerou a resposta por 2 segundos. Depois acenou com a cabeça, satisfeita, e saiu da cozinha em direção à sala como se o assunto estivesse resolvido. Clara ficou olhando para o espaço onde a menina havia estado. Quando virou para Renato, ele já estava de pé. A expressão havia voltado ao normal. Ou quase. Havia algo que não fechava completamente agora. Uma fresta que a criança havia aberto sem pedir licença. Temos um acordo? Ele perguntou. Clara respirou fundo. Pensou em Isa, pensou na audiência, pensou na foto da irmã sobre a mesa com os lenços amassados ao redor. Temos. E então, porque era necessário dizer, ela completou. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Eu não preciso de pena, não preciso de caridade. Se o senhor entrar naquela casa amanhã, entra como alguém que respeita o que eu construí. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples. Ele não desviou o olhar. Eu sei reconhecer o que tem valor. Uma pausa. Mesmo quando os outros não conseguem. Clara não soube bem o que fazer com aquela resposta. Então não fez nada. Apenas acenou com a cabeça e voltou para o fogão, como se aquela conversa não tivesse mudado alguma coisa sutil e irreversível na arquitetura daquele dia. Naquela noite, enquanto colocava Isa para dormir, a menina segurou a mão de Clara e perguntou: Tia Clara, o homem do terno vai ficar? Clara apagou a luz do abajur, ajeitou o cobertor no ombro dela e respondeu com a voz mais tranquila que conseguiu. Só por um tempo, meu bem. Isa fechou os olhos, já meio dormindo, e murmurou. Eu acho que ele é bonzinho. Ele tem olhos tristes. Igual a você quando pensa que ninguém está olhando. Clara ficou parada na beira da cama por um longo momento depois que a menina dormiu. 6 anos. E já enxergava o que a maioria dos adultos fingia não ver. Do outro lado da cidade, naquele mesmo instante, o celular de Renato vibrou sobre a mesa do escritório. Era Letícia. Ele olhou para a tela por alguns segundos. Não atendeu. Colocou o celular virado para baixo e ficou olhando pela janela para as luzes da cidade lá embaixo, pensando em Isa abraçando sua perna sem pedir licença, pensando em Clara dizendo ela é tudo que sobrou, com a voz partida, pensando em quanto tempo fazia que alguém havia sido honesto com ele desse jeito, sem estratégia, sem interesse, sem nenhum tipo de cálculo por trás. Ele não tinha resposta para isso, mas sabia, com uma certeza que não conseguia explicar, que amanhã ia ser um dia diferente de todos os outros que ele havia vivido nos últimos anos, e que talvez, só talvez, ele precisasse disso tanto quanto ela. Tem coisas que o dinheiro compra muito bem. Roupas certas, postura treinada, a habilidade de entrar em qualquer ambiente e parecer que pertence àquele lugar. Renato Velarde havia dominado essa arte ainda jovem e usava ela todos os dias, em salas de reunião, em jantares de negócios, em eventos onde cada aperto de mão era uma negociação disfarçada de cortesia. O que o dinheiro não havia ensinado a ele era como entrar numa casa pequena, de paredes simples e cheiro de comida feita com cuidado, e não se sentir como um intruso. Mas era exatamente onde ele estava. Eles combinaram que Renato passaria a buscá-las às 9 da manhã. Ele chegou às 8h55, porque era o tipo de homem que nunca se atrasava, e ficou parado na calçada por alguns segundos antes de bater. A casa de Dona Nair, onde Clara e Isa ficavam durante os dias de semana, era num bairro que Renato conhecia só de passagem.
O tipo de lugar que aparece na janela do carro e some antes que você pense muito sobre ele. Casas com grades coloridas, vasos de plantas na soleira, crianças que ainda brincavam na rua de manhã cedo. Ele bateu. Dona Nair abriu a porta, olhou para ele de cima a baixo com aquela franqueza direta que só pessoas de certa idade têm e disse: "Você é alto demais para essa porta. Entra agachado." Renato obedeceu, sem questionar, sem sorrir por educação. Ele realmente agachou. E do corredor, Clara viu aquilo acontecer e sentiu alguma coisa estranha e involuntária se mexer no peito. Ela não conseguiu nomear. Então, ignorou. A assistente social se chamava Patrícia. Uma mulher de cabelos grisalhos na lateral, olhar avaliador e sorriso profissional que não entregava nada. Ela chegou pontualmente, caderno na mão, e cumprimentou a todos com a cordialidade neutra de quem já havia visto muitas histórias naquele trabalho e aprendera a não se apressar em julgar nenhuma delas. Renato havia sido orientado por Clara no caminho. Fale o necessário, não exagere, não tente impressionar. Ele havia concordado em silêncio, olhando pela janela do carro, e ela não soube dizer se ele havia realmente ouvido. Mas então a visita começou, e ele surpreendeu. Não tentou impressionar, não usou o sobrenome. Não mencionou o Grupo Velarde, nem os contratos, nem nada que pudesse soar como uma tentativa de comprar credibilidade. Quando Patrícia perguntou como ele e Clara se conheceram, ele respondeu com uma simplicidade que deixou Clara levemente sem ar. A gente se encontrou num momento em que os dois precisavam de algo real. E foi isso que aconteceu. Patrícia anotou alguma coisa. Clara olhou para o lado. Ele não olhou para ela. Mas havia algo na postura dele que dizia que aquela resposta não havia sido calculada. Foi quando chegou a hora de Patrícia ver o quarto de Isa. A menina estava sentada na cama arrumada, com um livro de figura no colo. Clara havia pedido que ela ficasse quietinha por um tempinho. Mas quando Renato entrou no quarto junto com os adultos, Isa largou o livro, apontou para uma prateleira torta na parede e falou com toda a seriedade do mundo. "Essa ali tá quebrada faz tempo. A tia Clara tentou arrumar, mas ela não sabe mexer com essas coisas." Houve um silêncio breve. Patrícia olhou para a prateleira. Clara fechou os olhos por meio segundo, porque sim, a prateleira estava torta. E era exatamente o tipo de detalhe pequeno que virava argumento na mão errada. Renato olhou para a prateleira. Depois olhou ao redor, viu uma caixa de ferramentas básicas num canto que Dona Nair usava para pequenos concertos e, sem dizer nada, sem pedir permissão, sem fazer cerimônia, foi até lá, pegou uma chave e passou os 10 minutos seguintes consertando a prateleira. Patrícia ficou observando. Clara ficou observando. Isa ficou em pé na cama para ter uma visão melhor, comentando cada passo como uma narradora esportiva de 6 anos. Quando Renato terminou, testou a firmeza com a mão, se levantou e disse apenas: "Pronto." Isa aplaudiu. Patrícia anotou mais alguma coisa. E Clara teve que desviar o olhar para não deixar escapar nada no rosto. A parte mais difícil veio depois. Patrícia pediu para conversar um momento a sós com Isa. "Procedimento padrão", explicou, apenas para entender como a menina se sentia no ambiente. Clara assentiu, mesmo com o coração na garganta, e foi para a sala com Renato. Ficaram os dois em pé, próximos sem querer, ouvindo o murmúrio baixo de Patrícia e Isa no quarto. "E se ela falar alguma coisa errada?" Clara disse em voz baixa, mais para si mesma do que para ele. "Ela não vai." A voz de Renato era firme, mas não era fria. Era o tipo de firmeza que existe quando alguém realmente acredita no que está dizendo. Ela é uma criança segura fala a verdade sem medo, e a verdade aqui está do seu lado. Clara virou para ele. Quis discordar por hábito, porque era mais fácil duvidar do que confiar. Mas as palavras não vieram. Então a porta do quarto abriu. Patrícia saiu com Isa pela mão. A menina estava sorrindo.
o que Clara interpretou como boa notícia e quase sentiu as pernas falharem de alívio. Patrícia pediu mais alguns minutos com Clara a sós para encerrar a avaliação, e Isa, naturalmente, foi direto para Renato. Ela puxou a manga do terno dele e perguntou, sussurrando como se fosse um segredo enorme: "Posso te perguntar uma coisa?" Ele agachou na frente dela pela segunda vez naquele dia. "Pode." Isa olhou para ele com aqueles olhos grandes e sérios, que às vezes faziam Clara sentir que a irmã havia deixado algo de si naquela criança que ia muito além da genética. "Por que você tem olhos de quem também perdeu alguém?" O silêncio que se seguiu durou talvez 4 segundos. Para Renato, durou muito mais. Ele ficou olhando para Isa sem conseguir responder de imediato. E quem conhecia aquele homem saberia que isso, por si só, já era extraordinário. Renato Velarde sempre tinha resposta. Para tudo. Era o tipo de homem construído sobre respostas prontas e decisões rápidas. Mas uma criança de 6 anos havia feito uma pergunta que nenhum adulto havia tido coragem de fazer nos últimos anos. Ele engoliu seco e disse, com uma voz que Clara, que havia voltado ao corredor sem que nenhum dos dois percebesse: "Nunca havia ouvido vir daquele homem, porque eu perdi, mas ainda estou aprendendo a falar sobre isso." Isa considerou a resposta com toda a gravidade que ela merecia. Depois colocou a mão pequenininha na bochecha dele, um gesto tão simples e tão imenso ao mesmo tempo, e disse: "Tudo bem." A tia Clara também demorou para conseguir falar, mas ela conseguiu. Renato fechou os olhos por um instante. Quando abriu, Clara estava parada no corredor, e os dois se olharam por sobre a cabeça de Isa, um olhar que não tinha nome ainda, que não cabia em nenhuma das categorias que qualquer um dos dois havia estabelecido para aquela relação. Clara desviou primeiro. Patrícia se despediu com um sorriso ainda neutro, mas havia algo diferente na forma como ela apertou a mão de Clara antes de sair. "Eu entro em contato em breve com o parecer formal." Uma pausa. "Mas posso dizer que o ambiente aqui é claramente de muito amor, e isso conta muito." A porta fechou. Clara ficou parada no meio da sala por alguns segundos. Depois sentou no sofá, colocou o rosto nas mãos e respirou fundo várias vezes seguidas, não chorando, mas no limiar. Daquele jeito em que o corpo inteiro libera uma tensão que estava sendo sustentada por pura força de vontade. Isa subiu no sofá e encostou a cabeça no ombro dela sem dizer nada. Renato ficou de pé perto da porta, observando as duas. E naquele instante, naquela sala simples, com a prateleira recém-consertada na parede do quarto ao lado e o cheiro de café que Dona Naira havia deixado no fogão, ele sentiu algo que não sentia havia muito tempo, que havia feito a coisa certa. Não pelo acordo, não pelo jantar do fim do mês, não por nenhum cálculo, só porque era certo. O celular dele vibrou no bolso. Uma mensagem. Ele olhou para a tela. E dessa vez não era Letícia, era Marcos. "Preciso te falar sobre uma coisa. É urgente, sobre a empregada." Renato olhou para Clara, que ainda estava no sofá com Isa nos braços, sem ter a menor ideia do que acabava de chegar. Ele guardou o celular no bolso sem responder. Mas o peso daquela mensagem não foi embora. Alguma coisa havia começado a se mover. E dessa vez não era simples. Tem segredos que as famílias guardam como guardam louça fina, com cuidado, com distância, em lugares altos onde ninguém alcança sem querer. E por tanto tempo que as pessoas começam a acreditar que o simples fato de nunca falar sobre algo é o mesmo que apagar. Não é. Segredo não some, ele espera. Renato respondeu à mensagem do irmão com 2 palavras: "Hoje à noite." Não porque estava com pressa, mas porque havia algo no tom daquela mensagem, naquela escolha específica de palavras sobre a empregada, que acendeu nele um alerta antigo.
O tipo de alerta que você desenvolve quando cresce ao lado de alguém que sorri fácil demais e explica difícil demais. Marcos sempre foi assim, o irmão mais novo, o favorito da sala, o que sabia exatamente o que dizer para cada pessoa em cada momento. Enquanto Renato construía o grupo Velarde com trabalho e silêncio, Marcos transitava pelo resultado disso com leveza, usando o sobrenome como um cartão de entrada em qualquer lugar, sem jamais ter carregado o peso de construí-lo. Renato nunca disse nada. Era irmão, e família, ele havia aprendido. Era o lugar onde você engolia mais do que devia e fingia que estava bem. Mas algo naquela mensagem não estava bem. Ele deixou Clara e Isa na casa de Dona Nair no fim da tarde. Isa havia abraçado sua perna novamente na despedida, como se já fosse costume, e ele havia ficado alguns segundos mais do que o necessário antes de se afastar, e foi direto para a mansão. Marcos já estava lá, sentado na sala principal com um copo na mão e aquele sorriso de quem chegou primeiro e gosta que os outros saibam disso. Ele se levantou quando Renato entrou e abriu os braços como se aquilo fosse um reencontro qualquer. Irmão, precisamos conversar sobre essa situação. Que situação? Essa menina que você ficou levando para passear com a empregada. O sorriso não sumiu, mas os olhos ficaram sérios. Renato, você sabe que qualquer coisa que você faça vira notícia. Se alguém fotografar, se sair alguma história errada, que história errada sairia? Não sei. Marcos deu de ombros com uma naturalidade ensaiada. Mas você não conhece essa mulher de verdade. Não sabe de onde ela veio, o que ela quer, quem ela é fora dessa casa. Renato ficou olhando para o irmão por um momento longo. Eu sei quem ela é. A voz era calma, definitiva. E sei quem você é quando começa uma conversa assim. O sorriso de Marcos vacilou. Por uma fração de segundo, tão rápida que qualquer um poderia ter perdido. Mas Renato não perdeu. Nunca perdia. Dona Silvia entrou na sala antes que qualquer um dos dois dissesse mais alguma coisa. Ela havia escutado parte da conversa do corredor. Não era o tipo de mulher que fingia não fazer isso. 70 e poucos anos, cabelos brancos impecáveis, postura de quem foi criada para nunca mostrar fraqueza em público. Mas naquele momento, havia algo diferente nela. Ela estava pálida. Não do jeito de quem está passando mal. Do jeito de quem está segurando algo pesado há muito tempo e acabou de perceber que não consegue mais. Marcos. A voz dela foi baixa e direta. Sai. Ele virou para ela com o sorriso ainda no rosto. Mãe, eu só estava... Eu disse sai. O sorriso sumiu. Marcos olhou para Renato, depois para a mãe e saiu da sala sem mais uma palavra. Mas com aquele passo levemente mais pesado de quem não gostou do que acabou de acontecer e está guardando isso para depois. A porta fechou. Dona Silvia ficou parada no meio da sala por alguns segundos. Depois foi até a poltrona mais próxima e sentou, não com elegância, como era seu costume, mas com o peso de alguém que finalmente para depois de carregar algo longe demais. Mãe, Renato foi até ela. O que está acontecendo? Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para as mãos no colo e então disse, como é o sobrenome dela? Renato franziu o senho. De quem? Da moça, da Clara. Andrade. Por quê? Dona Silvia fechou os olhos e quando abriu havia lágrimas, não caindo, mas ali na borda, seguras por aquela mesma força de vontade que ela havia usado durante décadas para não deixar certas coisas virem à superfície. Eu conheci a mãe dela. O que se seguiu foram 40 minutos que Renato não esqueceria. A história saiu aos pedaços. Não porque Dona Silvia quisesse esconder, mas porque algumas verdades são grandes demais para sair inteiras de uma vez. Muitos anos atrás, quando Renato ainda era jovem e o grupo Velarde estava sendo construído pelos fundamentos, havia uma funcionária na casa da família. Uma mulher chamada Teresa,
séria, trabalhadora, que havia chegado de uma cidade pequena com a filha bebê nos braços, e a determinação de quem não tem nada a não ser a própria dignidade. Teresa trabalhou na casa por quase 3 anos, até o dia em que uma quantia de dinheiro sumiu do cofre da família. Marcos, que na época tinha seus 20 e poucos anos e uma vida que já custava mais do que deveria, havia indicado Teresa como responsável. Havia detalhes. Havia uma história que fechava. E a família, que precisava de uma resposta rápida e limpa, aceitou sem questionar. Teresa foi embora sem referência, sem indenização, e com o nome atravessado numa comunidade pequena onde todo mundo se conhecia. Dona Silvia ficou quieta por muitos anos. Disse a si mesma que havia dúvida, que talvez fosse verdade, que era melhor não remexer, mas sabia, no fundo sempre soube. Quando você me falou o sobrenome dela, a voz de Dona Silvia estava diferente agora, menor, como se ela tivesse encolhido por dentro. Eu soube que era a filha da Teresa. Ela tinha uma menina pequena, cabelos escuros, olhos grandes. Renato ficou parado. Não disse nada, porque não havia nada a dizer que chegasse perto do tamanho do que estava ouvindo. E o dinheiro? Ele perguntou por fim. A voz controlada, mas com um fio de algo embaixo que qualquer um poderia sentir. Dona Silvia não respondeu com palavras. O silêncio dela foi a resposta. Renato saiu da sala sem bater porta, porque não era o tipo de homem que batia portas. Mas havia algo na forma como ele atravessou o corredor que fazia o ar ao redor parecer diferente. Subiu as escadas, foi até o escritório, fechou a porta e ficou parado no meio do cômodo por um longo tempo, olhando para nada. Clara havia crescido carregando as consequências de uma injustiça que a família dele havia cometido. A mãe dela havia sido destruída, a reputação, o emprego, a capacidade de recomeçar, por uma mentira que protegia Marcos. E enquanto isso acontecia, enquanto Teresa criava as filhas com o que sobrou depois de tudo aquilo, o grupo Velarde crescia. O sobrenome Velarde abria portas, e ninguém em nenhum momento havia voltado atrás. Ele pensou em Clara dizendo, ela é tudo que sobrou. Pensou em Isa com a mão na bochecha dele. Pensou em Teresa, uma mulher que ele nunca havia conhecido, mas que de repente tinha rosto, tinha história, tinha uma filha que todos os dias acordava às 5 da manhã e ia trabalhar na casa de quem, sem saber, era parte da razão pela qual a vida dela havia sido tão difícil. O celular estava na mesa. Ele olhou para ele por um momento, não ligou para Marcos. Não ainda. Porque havia algo que precisava ser feito antes de qualquer confronto, e isso exigia mais do que raiva, exigia prova, exigia a frieza que ele havia aprendido a usar em negócios e que agora ia usar para algo completamente diferente. Ele abriu o computador e começou a trabalhar. 3 andares abaixo, Marcos estava no jardim com o celular no ouvido. Ela não pode ficar perto dele. A voz era baixa. Quase um sussurro. Descobre o que precisar, eu pago. Do outro lado da linha, uma pausa. Que tipo de coisa você quer que eu descubra? Marcos olhou para as luzes da cidade lá longe e respondeu com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Qualquer coisa que faça ela parecer o que ela não é. Naquela mesma noite, num cortiço do outro lado da cidade, Clara estava deitada ao lado de Isa adormecida, olhando para o teto sem conseguir dormir. Ela não sabia do segredo. Não sabia que o passado havia chegado antes dela. Não sabia que o chão debaixo dos seus pés estava prestes a se mover de um jeito que ela não poderia ter previsto. O único pensamento que não a deixava era simples e teimoso. A imagem de Renato agachado na frente de Isa, com aquela voz diferente dizendo, ainda estou aprendendo a falar sobre isso. Clara fechou os olhos. E por uma fração de segundo, antes que o medo voltasse, antes que a realidade voltasse, ela permitiu que aquilo fosse suficiente. Tem momentos na vida que você não vê chegando. Não porque você não estava prestando atenção, mas porque vem da direção que você menos esperava.
da mão que você nunca imaginou que levantaria contra você. E quando chegam, não dão tempo de se preparar, só dão tempo de sentir. Clara aprendeu isso de um jeito que ela não vai esquecer enquanto viver. Alguns dias haviam passado desde a visita da assistente social. O parecer de Patrícia havia chegado por escrito, favorável a Clara, com ressalvas sobre a necessidade de estabilidade financeira continuada. Era uma vitória pequena, mas era uma vitória. Clara releu aquele documento 3 vezes, dobrou com cuidado e guardou junto com a foto da irmã na parte mais funda da bolsa, onde ficavam as coisas que ela precisava proteger. Isa estava mais leve naqueles dias. Cantarolava pela manhã, desenhava à tarde, e toda vez que via Clara pegar o celular, perguntava com esperança mal disfarçada se era o homem do terno ligando. Não era. Renato havia mandado uma mensagem curta 2 dias depois da visita. Parecer chegou. Vi que foi positivo, bom. E depois o silêncio voltou. Clara não respondeu mais do que um obrigada, porque não sabia o que mais dizer e porque havia uma voz dentro dela que insistia em lembrar que aquilo havia sido um acordo. Nada mais. Ela estava quase acreditando nisso quando Beatriz ligou. Clara, preciso te falar uma coisa, e eu preciso que você respire antes de ouvir. Beatriz tinha esse jeito, direto, sem enfeite, às vezes duro demais, mas sempre honesto. Era a única pessoa no mundo que Clara não conseguia ignorar quando usava esse tom. Fala! Tá circulando uma história. Não sei de onde veio, mas chegou em gente que eu conheço, gente do bairro, gente que conhece seu nome. Uma pausa curta. Estão dizendo que você se aproximou do Velarde de propósito, que você usou a Isa como desculpa para entrar na vida dele, que é tudo armação. Clara ficou quieta. Tem print de uma conversa circulando. Dizem que é do celular dele, uma troca de mensagem com um amigo falando que vocês fizeram uma aposta, que ele conseguiria te convencer de que era de verdade. Isso não existe. Eu sei que não existe. A voz de Beatriz estava tensa, mas o print parece real, Clara, e as pessoas não estão perguntando se é verdade. Estão só compartilhando. Clara desligou o telefone. Ficou parada no meio da cozinha de Dona Nair por um tempo que ela não soube medir. O celular ainda quente na mão. Isa brincando no quarto ao lado, alheia a tudo, cantarolando aquela música que havia aprendido na escola naquela semana. Ela não queria acreditar, mas havia uma voz, pequena, antiga, construída ao longo de anos de decepções, que disse em silêncio: "Você sempre soube que era bom demais para ser verdade." Ela pegou o celular e procurou. Não demorou muito para encontrar. O print estava circulando em grupos, em perfis anônimos, com o nome dela escrito sem cerimônia. A conversa mostrava o nome de Renato de um lado e do outro, respostas que falavam em aposta, em ver até onde a moça vai, em ela acreditou em tudo. Clara leu uma vez, leu 2. Na terceira parou, porque não havia mais nada a entender. Havia só o peso, aquele peso específico de quando você abre uma porta achando que vai encontrar algo bom e encontra o vazio do outro lado. Ela ligou para Renato. Ele atendeu no segundo toque, o que significava que o celular estava na mão, o que significava que ele estava acordado, o que de alguma forma tornou tudo mais difícil. "Clara, você me deve uma resposta." A voz saiu mais firme do que ela esperava. "Eu preciso que seja verdade, independente do que seja." Uma pausa curta do outro lado. "O que aconteceu?" "Tem um print circulando, com o seu nome, falando em aposta, falando que tudo o que aconteceu foi para ver até onde eu ia." Ela respirou fundo. "Você fez isso?" "Não, Renato, eu não fiz isso." A voz dele estava diferente agora. Não era a frieza de sempre. Era outra coisa, urgente, quase crua. "Esse print é falso. Eu preciso que você acredite. Eu não sei mais no que acreditar." E desligou. Ela embalou as coisas de Isa naquela tarde. Não havia muito. Algumas roupas, os brinquedos favoritos, o livro de figura que a menina não dormia sem.
Clara dobrou tudo com aquele cuidado mecânico de quem precisa fazer alguma coisa com as mãos para não desmoronar por dentro. Isa apareceu na porta do quarto e observou em silêncio por um momento. A gente vai embora? Vamos ficar um tempo na casa da Beatriz, meu bem. Por quê? Clara parou. Olhou para a sobrinha, para aqueles olhos grandes que enxergavam mais do que deveriam, e respondeu com a voz mais tranquila que conseguiu. Porque às vezes a gente precisa de um lugar seguro para respirar. Isa considerou isso por alguns segundos. Depois foi até Clara, abraçou sua cintura com os 2 braços e ficou ali, sem perguntar mais nada, como se soubesse que o abraço era o que precisava ser dado naquele momento. Clara fechou os olhos e segurou a menina por um longo tempo. Ela deixou o avental dobrado em cima da cama. Não foi um gesto calculado. Ela simplesmente tirou, dobrou por hábito, colocou ali, e só percebeu o que havia feito quando já estava com a bolsa no ombro e Isa pela mão, pronta para sair. Ficou olhando para ele por alguns segundos. Aquele avental branco, desgastado nas beiradas, com uma pequena mancha que nunca saiu completamente, apesar de todas as lavagens. 2 anos de trabalho dobrados naquele tecido simples. Ela virou as costas e saiu. Renato chegou à casa de Dona Nair 40 minutos depois. Bateu, esperou, bateu de novo. Dona Nair abriu a porta com aquela expressão que ela usava quando sabia de algo e estava decidindo o quanto ia falar. Ela foi embora. Ele ficou parado na soleira. Quando? Faz pouco. Dona Nair o observou por um momento. Você sabe o que está circulando por aí? Sei. A mandíbula estava tensa. E não é verdade. Eu sei que não é. A voz da senhora foi surpreendentemente gentil, mas ela não sabe, e essa menina já foi enganada vezes demais para dar o benefício da dúvida fácil. Renato não respondeu. Dona Nair abriu a porta um pouco mais e disse: o avental está em cima da cama. Ela esqueceu. Ele entrou, subiu até o quarto. E ficou parado na porta olhando para aquele avental dobrado sobre a cama vazia. A mochila de Isa, que não estava mais no canto, o abajur desligado, o livro de figura que havia sumido da prateleira. Pegou o avental com as 2 mãos e ficou ali, em silêncio, segurando aquilo, sem entender direito o que estava sentindo, mas sabendo, com uma certeza que não precisava de nome, que aquele vazio no quarto era o vazio mais concreto que ele havia sentido em muito tempo. O celular vibrou. Era Marcos. Soube que ela foi embora. Melhor assim, irmão. Você não precisava dessa confusão na sua vida. Renato leu a mensagem uma vez. Só uma. E foi nesse momento, com o avental nas mãos, no quarto vazio, com a mensagem do irmão na tela, que alguma coisa dentro dele parou de hesitar. Ele não respondeu a Marcos. Ligou para o advogado. Preciso que você reúna tudo que temos sobre uma demissão que aconteceu há muitos anos nessa família. Uma funcionária chamada Teresa Andrade. A voz estava calma, completamente calma. E preciso que você descubra a origem de um print que está circulando com o meu nome. Hoje. Desligou. Ficou mais um momento parado no quarto. Então dobrou o avental com cuidado, do mesmo jeito que ela havia dobrado. Colocou debaixo do braço e saiu. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Letícia tomava café com Marcos num restaurante discreto. Ela estava sorrindo. Funcionou melhor do que eu esperava. Marcos girou o copo na mão sem responder, mas o sorriso estava lá, pequeno e satisfeito, daquele jeito que ele tinha quando as coisas saíam do jeito que planejou. O que nenhum dos dois sabia era que aquele seria o último plano que funcionaria, porque Renato Velarde, quando decidia ir atrás de alguma coisa, não parava até o fim, e ele havia acabado de decidir. Tem uma diferença entre saber que errou e decidir consertar. Qualquer pessoa consegue chegar no primeiro. É fácil, doloroso, mas fácil. Você sente o peso, reconhece o tamanho e carrega aquilo como mais uma coisa que não deu certo. O segundo é outra história.
O segundo exige que você abra mão da versão de si mesmo que é mais confortável. Que você pare no meio do caminho que estava seguindo, vire e comece um completamente diferente, sem garantia nenhuma de que vai adiantar. Renato Velarde passou a vida inteira no primeiro. Naquela semana, ele escolheu o segundo. Foram 4 dias de trabalho silencioso. Ele não apareceu no escritório. Cancelou reuniões sem explicação, o que nunca havia feito antes, e ficou trancado no escritório da mansão com o advogado, com documentos antigos que precisaram ser resgatados de arquivos que ninguém abria havia anos, e com uma determinação fria e absoluta que as pessoas ao redor nunca haviam visto nele com tanta clareza. O advogado se chamava Hélio, homem de cabelos brancos, décadas de experiência e o tipo de lealdade que só se constrói com tempo e respeito. Ele não fez perguntas desnecessárias. Trabalhou. Em 2 dias, tinham a origem do print. Havia sido criado por uma conta falsa rastreada a um serviço pago, o tipo usado por quem quer destruir uma reputação sem deixar nome. Mas dinheiro deixa rastro. E o rastro levava a um pagamento feito de uma conta que Marcos usava para despesas que preferia manter fora dos registros principais. Hélio colocou o documento na mesa na frente de Renato sem dizer nada. Renato olhou para aquele papel por um longo tempo. E Teresa Andrade? Hélio abriu outra pasta. O que havia ali era simples e devastador ao mesmo tempo. Registros antigos, depoimentos que nunca foram formalizados, uma carta manuscrita que Dona Silvia havia guardado por décadas, sem saber exatamente por quê. Uma carta onde Teresa, na época da demissão, descrevia tudo. O que havia acontecido, o que ela havia tentado provar e por que havia desistido. Não tenho força para lutar contra um nome grande. Tenho 2 filhas para criar. Vou embora e peço a Deus que um dia alguém nessa família olhe para trás e entenda o que foi feito. Renato leu aquela frase 3 vezes. Depois fechou a pasta, se levantou e disse: marca a audiência e prepara tudo para reparação formal. Na manhã do 5º dia, ele foi até a casa de Beatriz. Não de carro importado, não com motorista. Foi dirigindo ele mesmo. Um carro comum, sem placa que chamasse atenção, porque havia algo que ele precisava fazer do jeito certo, sem nenhum artifício que pudesse parecer mais do que era. Beatriz abriu a porta e ficou parada na soleira, com aquela expressão de quem não tinha certeza se devia deixar entrar. Ela não quer ver você. Eu sei. Ele não tentou passar. Ficou do lado de fora, como era correto. Mas preciso que você entregue uma coisa para ela. Estendeu um envelope. Beatriz olhou para o envelope, depois para ele. O que é isso? A verdade. Uma pausa. Toda ela. Comprova. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Depois pegou o envelope, com cuidado, como se estivesse pesando a decisão ao mesmo tempo em que pesava o papel, e disse: se isso magoar ela mais do que já está magoada, eu venho atrás de você. Se isso magoar ela mais, ele respondeu direto: eu mereço. Clara estava na cozinha de Beatriz quando ouviu a porta. Isa estava na sala assistindo a um desenho e Clara aproveitava esses intervalos para fazer alguma coisa com as mãos. Lavar louça, dobrar roupa, qualquer coisa que impedisse o pensamento de ficar parado tempo demais num lugar que doía. Beatriz entrou com o envelope e colocou sobre a mesa sem cerimônia. Era ele. Clara olhou para o envelope. Não tocou. Eu não quero. Eu sei. Beatriz puxou a cadeira e sentou do lado dela. Mas eu acho que você precisa. Clara ficou olhando para aquele envelope por um longo tempo. O nome dela estava escrito à mão na frente, letra firme, sem floreio, exatamente do jeito que ela esperaria dele. Ela abriu. Eram várias folhas. A primeira era um laudo técnico com a origem do print. Rastreamento, conta falsa, pagamento. Com o nome de quem pagou no final. Clara releu aquele nome 2 vezes. Marcos. A segunda folha era um resumo do que o advogado havia apurado sobre Teresa Andrade, sua mãe. Datas, registros, o depoimento reconstituído.
A injustiça documentada com uma frieza técnica que tornava tudo ainda mais real do que qualquer emoção poderia tornar. E a terceira folha era diferente das outras. Não era documento. Era uma carta, escrita à mão, nas duas faces do papel com a letra de Renato. Que ela reconheceu sem precisar ver a assinatura. Clara. Eu não sei escrever carta. Nunca precisei aprender porque sempre achei que palavras escritas eram para pessoas que não tinham coragem de dizer as coisas de frente. Mas você não está me dando outra opção. E talvez seja justo, porque eu também não dei muitas opções a você quando devia ter dado. O que foi feito com a sua mãe não tem conserto. Eu sei disso. Não existe palavra que apague o que ela passou, o que você e sua irmã passaram por causa de uma mentira que a minha família preferiu não questionar. Eu não estava lá quando aconteceu, mas carrego o sobrenome que permitiu, e isso não é pouca coisa. O que eu posso fazer, e o que eu vou fazer com ou sem a sua presença, é garantir que isso seja reconhecido formalmente, que o nome da sua mãe seja limpo, que exista um registro de que ela estava certa. Sobre o resto, sobre o que aconteceu entre a gente nesses dias, eu só tenho uma coisa a dizer. Nada foi aposta, nada foi cálculo. Eu entrei naquela cozinha porque ouvi uma mulher que amava alguém mais do que tinha medo de pedir ajuda. E fiquei porque descobri que esse tipo de pessoa é raro demais para deixar passar. Você não precisa me responder. Você não me deve nada. Mas se um dia você decidir que quer ouvir o resto, o que eu ainda não aprendi a falar, o que Isa perguntou e eu só respondi pela metade, eu vou estar aqui. Renato. Clara abaixou o papel. Beatriz estava quieta do outro lado da mesa, o que, para quem conhecia Beatriz, era a maior prova de respeito que ela poderia oferecer. Você tá bem? Clara não respondeu de imediato. Estava olhando para a mesa, para as próprias mãos, para o papel ainda aberto na frente dela, com aquela letra firme que havia dito coisas que ela não esperava, do jeito que ela não esperava. Ele falou que o que Isa perguntou, ele só respondeu pela metade. Eu sei. Beatriz tinha lido por cima, inevitavelmente. O que você acha que ele perdeu? Clara ficou em silêncio por um momento. E então Isa apareceu na porta da cozinha. Cabelos bagunçados, meias diferentes nos dois pés, o jeito dela de existir que tornava qualquer ambiente mais vivo só de entrar. Tia Clara, o desenho acabou. Posso ligar outro? Pode, meu bem. Isa não foi embora imediatamente. Ficou olhando para a mãe por alguns segundos, com aqueles olhos que viam mais do que deveriam, e perguntou, você tá chorando? Clara tocou o próprio rosto. Havia uma lágrima que ela não havia percebido. Tô não. Tá sim. Isa foi até ela, colocou as duas mãos nas bochechas da tia, exatamente do mesmo jeito que havia feito com Renato dias antes, e disse com toda a seriedade do mundo, chora não. Às vezes as pessoas demoram, mas aparecem. Beatriz desviou o olhar para a janela. Clara fechou os olhos e deixou a menina de 6 anos dizer a verdade que os adultos levam uma vida inteira aprendendo. Naquela tarde, Clara ligou para Renato. Ele atendeu no primeiro toque. Nenhum dos dois falou por alguns segundos, e havia mais naquele silêncio do que a maioria das conversas consegue ter. Você disse que ia responder o que a Isa perguntou. Sim. Então responde. Uma pausa. Curta, mas real. Eu tive uma perda antes mesmo de acontecer como a gente sonha. A voz estava calma. Daquele jeito de quem treinou a calma, porque era a única forma de conseguir dizer. Faz alguns anos, não chegou a nascer. E depois disso, eu fechei tudo. O escritório virou a única coisa que não doía. E eu fiquei lá dentro por tempo demais. Clara não disse nada, porque não havia nada a dizer que chegasse perto. Só havia espaço. E ela ofereceu esse espaço em silêncio, que era a coisa mais honesta que podia oferecer. Quando a Isa colocou a mão na minha bochecha, ele continuou mais baixo. Foi a primeira vez em muito tempo que eu não consegui fingir que estava bem. Ela faz isso com todo mundo, Clara disse por fim, com uma voz que estava no limite entre o sorriso e o choro.
Ela não pede licença para nada. Eu sei. E havia algo na voz dele que Clara havia aprendido a reconhecer naqueles dias. Aquela fresta, aquele lugar que Isa havia aberto sem querer. É por isso que ela é impossível de ignorar. 2 dias depois, Hélio entrou com Renato na audiência. Marcos estava lá, de terno, com seu próprio advogado, com aquele sorriso que havia funcionado a vida inteira. Mas dessa vez, Renato havia chegado primeiro. E o que ele tinha na pasta era suficiente para que o sorriso do irmão não chegasse ao fim daquele dia do mesmo tamanho que havia começado. Tem finais que o mundo prepara para você. E tem finais que você precisa construir com as próprias mãos, tijolo por tijolo, escolha por escolha, mesmo quando está cansado, mesmo quando dói, mesmo quando seria muito mais fácil deixar as coisas como estão e fingir que tudo bem. Esse final foi do segundo tipo. A audiência começou às 9 da manhã. A sala era fria, iluminada por aquelas luzes brancas que não perdoam nada, nem expressão, nem postura, nem a diferença entre quem está ali com a verdade e quem está ali com uma versão bem construída dela. Marcos chegou com o advogado e aquele sorriso de sempre. O tipo de sorriso que havia funcionado em salas assim antes. Porque ele tinha sobrenome, porque tinha recursos, porque havia aprendido cedo que confiança bem apresentada costuma ser confundida com inocência. Renato já estava sentado quando ele entrou. Os 2 irmãos se olharam por um segundo, e havia naquele olhar uma vida inteira de coisas não ditas, de proteções que não deveriam ter sido dadas, de silêncios que custaram caro demais para outras pessoas. Marcos desviou primeiro. Hélio apresentou as provas, com a precisão de quem havia passado anos, aprendendo que a verdade, quando documentada corretamente, não precisa de dramaticidade para ser devastadora. O rastreamento do print falso, o pagamento feito pela conta de Marcos, os registros antigos sobre Teresa Andrade, a demissão, a acusação sem fundamento, o depoimento que nunca havia sido formalizado e que Dona Silvia havia transformado em cartório numa manhã silenciosa dias antes. E, por último, a carta. A carta manuscrita de Teresa, lida em voz alta por Hélio, com aquela cadência calma, de quem sabe que não precisa forçar o impacto, porque o impacto já está nas palavras. Não tenho força para lutar contra um nome grande. Tenho 2 filhas para criar. Vou embora e peço a Deus que um dia alguém nessa família olhe para trás e entenda o que foi feito. O silêncio depois dessa frase durou talvez 10 segundos. Foi suficiente. O advogado de Marcos tentou contestar. Usou termos técnicos, levantou questões de prazo, construiu argumentos que eram sólidos no papel e vazios no conteúdo, porque argumentos construídos para proteger o que não tem proteção possível sempre soam assim. Foi quando Renato se levantou. Não havia planejado falar. Hélio havia dito que não era necessário. Mas havia algo que precisava ser dito por ele. Não pelo advogado, não pelo documento, não por nenhum intermediário. Eu quero fazer uma declaração. O juiz assentiu. Renato ficou de pé, sem papel na mão, sem anotação, sem nenhum recurso, além das palavras que havia passado dias organizando dentro de si mesmo. O sobrenome que carrego foi construído com trabalho, mas foi mantido em parte sobre uma injustiça que a minha família cometeu e escolheu não reconhecer. Uma mulher foi acusada do que não fez. Ela foi embora, sem que ninguém voltasse atrás. Ele fez uma pausa curta. Ela tinha 2 filhas. Uma delas se foi jovem, deixando uma criança pequena. A outra passou 2 anos trabalhando na minha casa, sem saber que eu era parte da razão pela qual a vida dela havia sido tão difícil. A sala estava completamente quieta. Eu não estou aqui para salvar minha imagem. Estou aqui porque essa é a única coisa certa que eu posso fazer. E porque uma criança de 6 anos me ensinou que a gente não pode ficar com os olhos tristes para sempre, sem pelo menos tentar fazer alguma coisa com isso. Marcos olhou para o irmão. E pela primeira vez em toda aquela história,
O sorriso não voltou. A sessão durou mais 2 horas. Quando terminou, Marcos deixou a sala com o advogado sem olhar para Renato. Havia processos a responder, pelo print falso, pela calúnia, pelos registros que Hélio havia levantado sobre outras situações que haviam ficado enterradas por anos dentro da empresa. O sorriso fácil ia custar caro. E dessa vez, o sobrenome não ia cobrir a conta. Letícia, quando soube do resultado, através de um telefonema seco de um contato em comum, entendeu que o que havia sido construído com Marcos havia desmoronado. Ela saiu da história do mesmo jeito que havia entrado, pelo lado, sem avisar, sem deixar nada além de uma cadeira vazia numa mesa que nunca havia sido dela. 3 dias depois, Dona Silvia foi até a casa de Beatriz. Ela foi sozinha, sem motorista, sem avisar, do jeito de quem precisa fazer algo sem apoio, porque é a única forma de saber que está fazendo de verdade. Beatriz abriu a porta e chamou Clara. As 2 mulheres ficaram de frente uma para a outra no pequeno corredor. A senhora de cabelos brancos, que carregava décadas de silêncio, e a jovem que havia crescido nas consequências desse silêncio sem nunca entender completamente o porquê. Dona Silvia não usou palavras elaboradas. Não havia palavras elaboradas para aquilo. Eu sabia. A voz estava firme, mas os olhos não. Não soube na hora. Mas soube cedo demais para ser inocente em ficar quieta. E eu fiquei. Uma pausa. Não existe desculpa para isso. Só existe o que eu deveria ter feito e não fiz. Clara ficou em silêncio. A sua mãe era uma mulher boa. Dona Silvia abriu a bolsa e tirou um envelope, diferente do de Renato, mais antigo, com o papel levemente amarelado pelo tempo. Ela deixou isso. Chegou pelo correio semanas depois que ela foi embora. Eu não tive coragem de encaminhar na época. A voz falhou pela primeira vez. Guardei porque jogar fora seria admitir o que eu havia feito. E fiquei esperando a coragem que demorou tempo demais para chegar. Clara olhou para o envelope. O nome dela estava escrito ali, numa letra que ela reconheceu imediatamente, porque era a letra dos bilhetinhos de aniversário, das listas de compras coladas na geladeira, das anotações pequenas que a mãe deixava quando saía cedo, e as filhas ainda dormiam. Ela pegou o envelope com as 2 mãos, e não conseguiu abrir ali, não na frente de ninguém. Dona Silvia entendeu. Porque havia coisas que só se leem sozinha, ou quase. Antes de ir embora, ela parou na porta e disse mais uma coisa. Baixa, direta, sem ornamento. O dinheiro que chegou para você alguns anos atrás, o anônimo. Clara ergueu os olhos. Era meu, era o mínimo. E eu sei que mínimo não é suficiente. Mas era o que eu conseguia fazer sem precisar admitir o que eu estava admitindo. A porta fechou. Clara ficou parada no corredor por um longo tempo. Naquela noite, depois que Isa tomou banho, jantou e escolheu o pijama com as estrelinhas, que era sempre o favorito nas noites em que ela estava feliz. Clara sentou na beira da cama com o envelope nas mãos. Isa se aninhou do lado, com a cabeça no ombro da tia, e ficou quieta, que era o jeito dela de dizer eu estou aqui. Clara abriu o envelope. A carta da mãe tinha 2 páginas. A letra era miúda no começo, controlada como quem está tentando ser objetivo, e foi abrindo aos poucos, como se as palavras fossem encontrando espaço conforme iam sendo escritas. Teresa escrevia sobre as filhas, sobre o orgulho, sobre o medo que toda mãe carrega de não ter feito o suficiente, sobre a injustiça, que ela nomeava sem amargura, com uma clareza serena que só existe em pessoas que já passaram pelo fogo e saíram do outro lado sem deixar o fogo entrar. E no final, numa frase que ocupava sozinha quase uma linha inteira, vocês 2 são o que eu fiz de melhor nessa vida, e o melhor que eu fiz não tem nada a ver com o que me fizeram. Clara parou de ler. Isa levantou a cabeça e olhou para ela. Tia Clara. Oi, você tá chorando de novo. Tô. Dessa vez ela não negou. Mas é um choro bom. Isa considerou isso por um momento, com aquela seriedade de filósofa de 6 anos, e então disse,
A vovó Teresa escreveu coisas bonitas? Muito bonitas. Então, tá bom. E voltou a encostar a cabeça no ombro da tia com a tranquilidade de quem acabou de resolver uma questão importante. Um dia você me conta o que está escrito, um dia eu conto tudo. Renato chegou mais tarde. Havia ligado antes, perguntado se podia passar, e Clara havia dito que sim, com uma simplicidade que nenhum dos dois comentou, mas os dois entenderam. Ele ficou na sala com Isa, enquanto Clara terminava de arrumar a cozinha. Isa mostrou o desenho que havia feito naquele dia. Uma casa com 3 pessoas na frente, sendo que uma delas era claramente muito mais alta que as outras 2. Essa sou eu, essa é a tia Clara, e esse é você, ela explicou, apontando sem cerimônia. Renato olhou para o desenho por um momento. Você me colocou na família. Você já é da família. Como se fosse óbvio, como se sempre tivesse sido. Você consertou a prateleira. Quando Isa dormiu, os dois ficaram sentados na sala pequena de Beatriz, que havia saído discretamente porque Beatriz entendia de timing melhor do que a maioria. E ficaram em silêncio por um momento que não precisava ser preenchido. A guarda foi confirmada, Renato disse por fim. Vander retirou o pedido quando Hélio apresentou os documentos. Não tinha base. Clara fechou os olhos por um segundo. Aquilo era tudo. Era o fim de uma batalha que havia durado tempo demais e custado mais do que qualquer batalha deveria custar. Acabou, ela disse em voz baixa. Essa parte acabou. Ele a olhou. O resto está começando. Clara virou para ele e havia no rosto dela, naquele rosto que havia carregado tanto por tanto tempo, algo que estava finalmente se abrindo. Não de uma vez, não de forma ingênua, mas de forma real, do jeito que as coisas abrem quando são verdadeiras. Você trouxe o avental, ela disse. Ele tinha. Estava dobrado na bolsa que havia deixado na entrada. Ela havia visto quando ele chegou, mas não havia comentado. Era seu, ele disse simplesmente. Clara foi até a bolsa, pegou o avental e ficou olhando para ele por um momento. 2 anos de trabalho. Uma vida de esforço. Uma história que havia começado numa cozinha comum e chegado até ali por caminhos que nenhum dos dois teria conseguido prever. Ela dobrou o avental uma última vez, com cuidado, com respeito, e colocou sobre a mesa, não como despedida, como marco. Como o símbolo de tudo que havia sido carregado, de tudo que havia custado e de tudo que estava, a partir dali, sendo construído em bases diferentes. Às vezes, o que parece o pior dia da sua vida é só o começo da história que vai te salvar. Às vezes, a pessoa que vai mudar tudo chega pela porta dos fundos, sem aviso, sem cerimônia, sem nenhum dos sinais que você passou a vida esperando. Às vezes, uma criança de 6 anos enxerga em 10 segundos o que 2 adultos levaram semanas para admitir. E às vezes, não sempre, mas às vezes, as pessoas que erraram encontram a coragem de voltar. E as pessoas que foram feridas encontram a força de receber esse retorno sem deixar que a dor da cicatriz apague o valor da cura. Clara não sabia o que viria depois, mas pela primeira vez em muito tempo não tinha medo de descobrir.